boa noite, boa noite. Bem, a gente vai iniciar a parte 2 do capítulo 4, que é o capítulo que se intitula Princípio Vital. E hoje o nosso subtítulo é A Vida e a Morte. Se passar rápido, a gente vai para o próximo também, que é bem interessante. É na página 78 desse livro aqui. 78. Ainda não chegamos na 120. É por que eu estou falando que se for rápido, a gente passa para o próximo. O próximo é inteligência e instinto. Porque essas perguntas aqui, na verdade, tem a 68 e 68A, 69 e 70. É como se fossem 4 perguntas, né? Então são perguntas básicas, tá? A gente é que vai fazer algumas considerações sobre essas perguntas, mas muito provavelmente vocês já sabem até as respostas, tá? Porque são perguntas básicas. Então eu vou passar rápido pelas perguntas e respostas, mas a gente vai parar, discutir alguma coisa, né? E aí... então, mas aí vocês podem interromper, podem perguntar. É bom que perguntem, porque às vezes na pergunta eu percebo que esqueci de falar alguma coisa. E quando ninguém pergunta nada, pra mim eu esgotei o tema. E às vezes a gente não esgota, né? Na verdade a gente nunca vai esgotar, mas pelo menos abranger o máximo possível. Então vamos lá. Eu queria só que alguém acendesse mais uma lâmpadazinha ali para ficar mais claro aqui. Eu acho que é assim. Obrigado. Então, a primeira pergunta, 68, que é dividida em duas. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Por que eu estou dizendo que é uma pergunta básica? Porque um espírito vai responder isso. Mas a resposta dele não vai divergir da resposta que a ciência daria. Como hoje a gente já sabe mais ou menos o que é que causa a morte de um ser vivo, né? Eu vou já responder aqui, porque vocês vão ver que é bem básico, né? Então, resposta: a exaustão dos órgãos. Ele foi bem direto, né? Se os órgãos param de funcionar, principalmente os órgãos mais vitais, aqueles que sem eles a gente não consegue viver, né? Então, parou de funcionar os órgãos, o indivíduo ele vai via óbito, ou seja, ele vai falecer, ou espiritualmente falando, ele vai desencarnar. Lógico que ele falou aí os órgãos, porque eventualmente um órgão só se falhar, nem sempre isso vai causar morte. Por exemplo, se um rim parar de funcionar, a gente pode sobreviver com o outro. Se um dos pulmões parar de funcionar, a gente sobrevive com o outro, né? Mas se o coração, por exemplo, parar de funcionar e ele não for reanimado a tempo, a gente não vai conseguir sobreviver. E por que eu estou falando reanimado a tempo? Porque a desencarnação, o desenlace do espírito em relação ao corpo, né? A separação do espírito do corpo no momento da morte, ela não é imediata. Ainda existe um tempo, né? Que pode ser de alguns minutos ali, em que o espírito ainda persiste no corpo, mesmo cessando o funcionamento dos órgãos, tá? É tanto que, em alguns casos, os médicos conseguem, por manobras de ressuscitamento, né? Como é que costuma dizer? Acho que é ressuscitamento. Pois é, então manobras para ressuscitar e conseguem trazer aquele paciente de volta à vida. Na verdade, ele não morreu e viveu de novo. O espírito ainda permanecia no corpo, ainda não existiu o desenlace completo. Então, se você conseguir colocar, por exemplo, através de uma massagem cardíaca, de um bombeamento de oxigênio, você conseguir colocar aquele corpo para funcionar. Reanimar. Isso, exatamente, né? Se você conseguir reanimar, por que essa palavra é reanimar? Porque anima, né? É o corpo físico animado pela alma. Anima vem de alma, né? Então, reanimar é como se fosse recolocar a alma ali no corpo. Então, é daí que vem a palavra animal também, né? Então, isso pode acontecer, tá? Dá para reanimar, porém, depois de um certo tempo,
isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, não é mais possível. Por mais que você pegue um corpo e coloque aquele coração para bater, a pessoa não volta mais. Por mais que o corpo, através de máquinas, ele possa voltar a funcionar, né? O ser vivo não vai voltar à vida, tá? 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento, cessação, não é sensação não, tá, gente? Cessação de cessar, de parar o movimento numa máquina desarranjada, ou seja, ele está comparando o corpo físico com uma máquina, ou uma máquina eletrônica, ou uma máquina mecânica, enfim, uma máquina qualquer, né? O que é que os espíritos respondem? A grosso modo, eles respondem que sim, é uma comparação grosseira, mas pode fazer sentido. Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Essa tradução desse livro aqui fala de uma mola quebrada, mas tem traduções que falam de peças quebradas. Tem traduções que são mais genéricas, tá? Mas é só para a gente entender que da mesma forma que o corpo físico doente, ele cessa a sua funcionalidade, uma máquina também pode fazer a mesma coisa. Qual a diferença? É que a máquina pode ser consertada e pode voltar a funcionar, enquanto que o ser vivo, depois que desencarna, isso não é mais possível, tá? Entenderam? 69. Porque uma lesão do coração, mais que a todos os órgãos, causa a morte? Aí eu quero parar para explicar um pouquinho essa pergunta. Kardec perguntou por que quando o coração para, ou seja, mais do que os outros órgãos, isso causa morte. Na época, ele imaginava que o coração era o órgão principal, era o único que não poderia falhar. Hoje a gente já sabe que não. Se você tiver uma pancreatite, o seu pâncreas parar de funcionar porque ele inflamou tanto, né, que ele liberou ali aquelas enzimas pancreáticas, a pessoa também morre. Aí você pensa, poxa, mas um pâncreas vai matar assim como o coração mata? Sim, só que Kardec não tinha esse conhecimento na época, né? Obviamente... o pâncreas, quando o pâncreas ou ele está produzindo pouca insulina, ou quando a insulina que ele está produzindo não funciona mais, porque a pessoa tem uma resistência periférica à insulina, aí a pessoa tem diabetes. Aí quando esse pâncreas ele é estimulado demais durante muitos anos e a pessoa, por exemplo, ela é alcoólatra também, né? Porque o álcool também pode induzir a pancreatite, existe a pancreatite alcoólica. Então, aí nesse caso, o pâncreas ele pode inflamar tanto que ele começa a liberar as enzimas que tem dentro dele, que são as enzimas digestivas, né? Porque uma parte do pâncreas libera hormônios, glucagão e insulina, e outra parte libera enzimas dentro do intestino para digerir a comida. Se essas enzimas forem liberadas em outro lugar que não seja o intestino, elas começam a destruir aquele local, ou seja, ela destrói o corpo. E aí você tem liberação aí você tem hemorragia interna, você pode ter bactérias que penetram no sangue e dão sepsemia, né, que é aquela infecção generalizada, e aí dificilmente a pessoa consegue escapar, a não ser que ela seja, né, atendida a tempo, porque a pancreatite geralmente é uma infecção rápida, né, quando a aguda, né, existe a crônica, existe a aguda. Eu estou falando da aguda, que é aquela que quando dá tem que ter tratamento de emergência. É porque é um monte de termozinho técnico, eu não vou estar explicando aqui, porque existe uma diferença de urgência para emergência, tá? Emergência é aquilo que precisa ser atendido rapidamente para evitar a morte. Urgência é um tratamento que tem que ser rápido para evitar outros danos, não morte.
Ele tem essa diferença. Mas aqui é só para a gente entender um pouquinho que Kardec não tinha esse conhecimento na época. Hoje a gente sabe que se o cérebro parar, a pessoa também morre. Ou seja, não é só o coração. Então, o que é que os espíritos responderam, né, para Kardec? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ou seja, os espíritos entendiam um pouco mais de medicina do que Kardec, não era a área dele, não era definitivamente. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais, tá? Então, só para a gente entender. Mas deu para entender até aí, gente? Ficou claro? Bem, a gente vai ler agora a pergunta 70, que é a última desse capítulo, por isso que eu falei rapidinho. Só que essa pergunta 70, né, a resposta dela, ela vai ser comentada por Kardec. E aí tem um texto aqui, que é uma folha. Deixa eu ver aqui. Texto é uma folha inteira. É uma folha inteira. E aí eu vou ler a pergunta e a resposta, e aí a gente dá uma lida aí nos comentários, tá? Mas é rapidinho aqui também. Provavelmente já vai dar tempo da gente ir para o próximo tema. Então, 70. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Após a morte física. Bem, a matéria, a gente sabe que é o que forma o corpo físico, o corpo grosseiro, né? Que é aquilo que a gente enxerga quando olha no espelho, né? Aquilo que a gente enxerga quando a gente tira uma fotografia e tal. Beleza. Mas o princípio vital, o que é? O princípio vital a gente estudou no último encontro. É um fluido bem sutil, que a gente, quando está encarnado, não consegue perceber, mas que ele existe. Ele faz parte de um fluido cósmico universal que está em todos os lugares, mas que ele se incorpora ao nosso corpo físico, uma porçãozinha dele, tá? Uma porçãozinha dele se incorpora ao nosso corpo físico e se modifica para dar vitalidade ao corpo. Então, quando o espírito se une ao corpo, né, a gente tem uma porçãozinha desse fluido cósmico que também fica ali no meio como se fosse uma colinha, né? Ele produz a vitalidade para o corpo e parte desse fluido também forma o nosso perispírito, que é um corpo fluido que nós temos, que ele dá forma ao espírito quando ele está desencarnado. Então, quando a gente tem uma visão, né, quando o médium tem uma visão, o médium não vê o espírito, ele vê o perispírito, tá? Então, tudo é formado por esse fluido cósmico universal. Então, ele perguntou em que se transforma a matéria e o princípio vital depois que o corpo morre, depois que o indivíduo desencarna, né? E a resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Ou seja, aquilo que forma o nosso corpo físico, né? O que é que tem no nosso corpo físico? Tem água, tem vários tipos de sais minerais, tem átomos que formam as substâncias orgânicas, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, né? Que são os óleos, as gorduras, várias e várias outras substâncias orgânicas que não fazem parte desses três grupos, mas que compõem o nosso corpo, né? A creatina, a flavina, vários tipos, o NAD, o FAD, o ATP. Então, tem vários tipos de moléculas orgânicas que compõem o nosso corpo, que todas elas, na decomposição do corpo, vão voltar para a Terra. É aquela velha história, né? Do pó viestes, ao pó retornarás. Então, essas substâncias vão voltar. Elas podem ser utilizadas para formar novos seres vivos, ou elas podem ficar ali no local onde o corpo se decompôs também, né? Isso pode acontecer, até porque quando o corpo se decompõe, a gente tem ali bactérias, a gente tem larvas que estão se alimentando desse corpo. Então, aquilo que formava um corpo vai servir de alimento para um outro corpo, né? A gente tem fungos, tem vários e vários seres vivos, né, que fazem
essa decomposição, acelera essa decomposição. Mas isso a ciência já sabe hoje e é vamos dizer assim, um conhecimento já comum de todo mundo, né? Bem comum, todo mundo já sabe. Só que o fluido cósmico universal, ou seja, o princípio vital, ele está dizendo aqui que volta, que retorna à massa. E o que é essa massa? É o próprio ambiente onde todos nós estamos, onde todo o universo está. Porque esse fluido cósmico universal, ele permeia toda a massa universal. Então ele volta para essa massa universal, né? E aí a gente tem aqui a consideração que Kardec faz a respeito dessas respostas. Vamos lá. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a esta fonte, logo que deixarem de existir. Então, outros seres vivos vão absorver e depois também vão liberar para a mesma fonte. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos forem destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Gente, a medicina, a biologia, né? Toda a área do conhecimento humano referente à saúde, de forma geral, a gente já sabe que os órgãos eles se comunicam através de hormônios, através de outras substâncias que a gente chama de neurotransmissores, né? No caso das células neurais. Então, assim, aí, por que Allan Kardec está falando que os órgãos se comunicam através do fluido universal? É simples, é porque tanto esses neurotransmissores eles atuam no corpo físico, quanto eles fazem uma transmissão de todo esse funcionamento para o corpo fluídico, que é o perispírito. Há uma comunicação. Então, um órgão físico com o outro, ele se comunica através de substâncias químicas. Mas essas substâncias químicas, elas também são influenciadas pelo próprio indivíduo que habita aquele corpo. E a gente já tinha comentado isso no nosso último encontro. A gente comentou que algumas coisas que o espírito faz influenciam no funcionamento do corpo. E vice-versa. O funcionamento do corpo também influencia no comportamento do espírito. Por exemplo, quando a gente toma um susto, é o corpo que toma um susto sozinho? Não. Quem toma susto é o espírito. Quem sente aquela sensação de medo naquele momento é o espírito. Mas o que é que acontece no corpo? A sua glândula adrenal imediatamente libera adrenalina. Imediatamente. Ou seja, é uma ação que foi puramente impressionada pelo espírito, mas o corpo físico reagiu. Né? Não aconteceu? Pronto. Da mesma maneira que algumas coisas que acontecem no corpo físico, elas vão interferir no comportamento do espírito. Por exemplo, uma pessoa pega uma virose. A virose, né, é o vírus interferindo no funcionamento da célula do corpo. A princípio não tem nada a ver com o espírito. Porém, o espírito ele fica sem querer levantar, sem querer fazer nada, indisposto, fica triste, fica chateado, não fica? Ou seja, esse comportamento ele é espiritual, mas veio de uma ação, é uma reação que veio de uma ação do corpo. Então observem como, quando nós estamos encarnados, como uma coisa interfere na outra, como o corpo físico interage com o espírito e como o espírito interage com o corpo físico, como é uma via de mão dupla, como tem esse vai
e esse retorno, né? Esse vai e volta, né? A ida e o retorno. Eles estão inteiramente entrelaçados. Desde o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, no caso dos animais, todas as células que se formam após essa fecundação, porque quando o espermatozoide fecunda o óvulo, né, vai formar uma célula, mas essa célula não se divide em duas, essas duas vão dar 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 e assim por diante, 2048. Então, assim, essas células vão se multiplicando em progressão geométrica. E cada célulazinha dessa que se forma se entrelaça com o perispírito daquele espírito que está habitando. Cada uma. Então, isso vai acontecendo à medida que as células vão surgindo. Isso é que é encarnação. Isso, fisicamente falando, é que é a encarnação. É por isso que a gente diz, um espírito não pode ocupar o corpo de outro espírito. Como que ele vai entrelaçar o perispírito dele em todas as células daquele espírito que já está ali, se ele já está ocupado? Se ele demorou anos, a vida inteira, para se entrelaçar com aquelas células. Porque ele não se entrelaça só durante a gestação. Depois que ele nasce, não formam também células? O bebê não vai crescendo? Não vão formando novas células? Ali o espírito está se entrelaçando ainda. Hoje, nós também não temos células nossas que morrem e outras que surgem. Todas as que morrem, o espírito se desenlaça delas. Todas as que surgem, o espírito se enlaça naquelas que surgiram. Então, é um processo que dura a vida inteira. Então, como que um espírito pode encarnar em um corpo que já está habitado? Não tem como, é impossível. Então, cada espírito habita apenas um corpo, a não ser que esses corpos, por algum problema na gestação, eles estejam grudados. Às vezes tem dois corpos, né? Como acontece com os irmãos siameses, né? Os chipófagos, os tiófagos, vários tipos de irmãos siameses, aí pode acontecer. Mas ali são dois corpos colados, não é um corpo só com dois espíritos. Eu acho que o que acontece é quando alguém está com os fluidos vitais baixos, né? A gente faz essa doação, né? Pode acontecer doação também de fluidos vitais. Que é o que a gente faz, muito aqui a gente nem percebe. Né? Isso, exatamente. Quando a gente está aqui, que a nossa energia está muito boa, a gente acaba doando fluido vital. Assim, quem consegue ver a energia saindo da gente. A energia sai pelos pés, sai. Quando o fluido vital sai, a gente costuma chamar de ectoplasma. É essa doação mesmo, exatamente. A gente faz muita doação, né? Isso. Na última... Às vezes a gente tem alguém que não está muito legal. Você está bem, você está com o seu fluido vital ali ótimo, até no abraço você transmite. Sabe quando alguém te abraça, quando você termina aquele abraço, parece que você está mais em paz, mais tranquilo? Isso. É uma doação. Naquele momento a gente está... Por isso que a gente disse que o ajudar, a caridade não é só dar, às vezes até uma palavra que você está trocando ali, um abraço, você está trocando o fluido vital também, e aquilo ali reanima o outro, né? Reanima. Aqui na última frase ele vai falar justamente isso. Mas vamos chegar lá. Não, mas foi bom você falar, porque eu queria parar um pouquinho nessa parte de doação, porque aqui ele não fala quase nada, mas realmente tem. Mas vamos lá, então. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói esta harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjam, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr mais em movimento. Quer falar? Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza.
Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim, como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Aqui é que ele vai falar. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo. Às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos. Nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Aos que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, saturado significa que tem muito, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. Tá vendo? Isso que a Érica falou. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, só resumindo o que ele falou, né? Ele comparou o fluido vital à energia armazenada em uma pilha. Por mais que eu coloque essa pilha em um aparelho elétrico, ele só vai funcionar quando a gente liga. Ou seja, é como se fosse um ser vivo surgindo, vindo à vida, né? O fluido vital ele já existia antes, ele está em todos os lugares, porém quando a gente liga ali o botãozinho, né? No nosso caso, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ligou ali o botão e ali esse fluido ele vai fazer surgir a vida. E depois ele fala que essa quantidade de fluido vital que não está presente na mesma quantidade em cada pessoa. Foi o que a Érica falou. Às vezes a gente tem mais e a gente pode doar para quem tem menos. Aí tem aquela história, né? Que tem casais que só dão certo porque um é acelerado, o outro é muito calmo. O que é que acontece nesses relacionamentos? Um está doando o tempo todo a energia vital para o outro. Só que ele tem que tomar certo cuidado, porque uma hora pode cansar, né? Tanto cansa quem está recebendo, quanto também cansa quem está doando, principalmente quem está doando. Então cada um tem que fazer a sua vida, né? Ser ativa dentro de um certo equilíbrio, para também não estar sugando demais dos outros. Porque imagine, dentro de uma casa, uma pessoa que não lava um prato, não ajuda em nada, não passa um pano, não bota um copo no lugar, não pega a toalha molhada de cima da cama, e o outro está sempre fazendo essas coisas, né? Chega uma hora que aquele que faz demais acaba cansando e até desanimando. Ou seja, ao invés de ele estar sempre doando, chega uma hora que ele se sente sugado. E aí vai faltar energia vital até para aquela pessoa que é mais acelerada. Então, normalmente na casa a mulher é um pouco mais ativa, né? Então as mulheres elas têm muito essa atividade. Então elas costumam ter esse fluido vital mais presente, mais ativado. Eu ia fazer uma pergunta aqui. Quando ele diz lá que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres vivos, o princípio vital retorna à massa. Isso aí seria mais multimórfo, a paterna, a decomposição e tudo o que vem além. E no caso da cremação? No caso da cremação é a mesma coisa, porque quando você... Érica perguntou no caso da cremação se os componentes voltam também. Voltam também da mesma forma. Só que na cremação, os nossos compostos orgânicos, eles sofrem uma outra transformação antes da composição, que é a queima. Então, tudo que tem ali, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, normalmente o carbono se junta com o oxigênio e vai dar gás carbônico ou monóxido de carbono. O hidrogênio, geralmente ele se combina ali com o oxigênio do ar e forma água. Então, assim, essa transformação é mais rápida.
e não é igual, mas todos os átomos que estão ali no corpo, eles vão, de certa forma, ou ir para a Terra, na forma de cinza, que ele é praticamente carbono puro, ou vão para o ar também, na forma de gases. Só que na decomposição também acontece isso, também libera muito gás carbônico, é tanto que o corpo incha, né? Mas assim, vai formar novos seres. Quando eu penso em novos seres, meu cérebro só associa tipo a bactérias, a entendi. E quando você crema, forma gás. Eu acho que mas novos seres, entendeu? Mas tem gente que não joga assim, vira bulbo, mas não é a formação de um novo ser. Isso. Que acontece na decomposição que vários bichinhos fazem. A pergunta de Eric, ele está falando, porque assim, não sei se o pessoal viu, mas eles devem ter ouvido. A sua pergunta é, quando a gente pensa que o corpo de quem morreu vai se transformar em novos seres, a gente pensa naqueles organismos que se alimentam do corpo. Essa é uma maneira válida realmente disso acontecer. Bactérias, fungos, protozoários, né? Larvas de mosquitos, de mosca, né? Beleza, isso aí pode acontecer. Porém, quando o corpo ele é cremado, acontece isso também de outra forma. Quer ver como? Por exemplo, o gás carbônico que saiu da queima, quando a gente queima não libera gás carbônico, CO2, esse CO2 pode ser absorvido pela planta para ela produzir açúcar na fotossíntese. E a cinza também é... E a cinza tem muitos sais minerais ali, né? Que esses sais minerais podem ser através da chuva, podem penetrar no solo e serem absorvidos também pela planta. E aí essa planta vai pegar esses sais minerais, vai formar proteínas, vai formar outras substâncias orgânicas e ali vai formar um novo ser vivo também. E também consome a cinza, que a cinza é tipo o potássio. O potássio é como se fosse uma banana. Ai, eu não consigo formar. Porque ele não forma novos seres, ele alimenta seres existentes. Mas quando ele fala quando formar... Ele fala formar novos seres, a minha mente pensa assim, nas larvas sendo formadas, nas bactérias, na composição do corpo. Quando eu penso ele cremar, a minha gente, eu não estou dizendo que eu estou certo, não, é o que eu estou aqui pensando. Quando eu penso na cremação, eu penso no lugar, na alimentação de um ser existente, que pode até gerar outras coisas, mas ali se ele não tiver aquele ser para ele alimentar, ele não vai formar um novo ser. Entendi. Mas assim, quando... Explique aí, por favor. Não, mas é boa pergunta, né? Você está colocando assim, quando o corpo morre, aquelas bactérias, aqueles seres que vão se alimentar aquele ser vivo, elas estão sendo formadas. Porém, uma bactéria só surge de outra. A lava do mosquito, que vai dar origem ela vai ter que surgir do ovo, que foi colocado para o mosquito. Então, no final das contas, o corpo ele também está servindo de alimento, ele não está formando. Quando a gente fala em formar, é compor, não é criar, é compor. Porque a palavra formar, ela dá essa ambiguidade, né? Mas de qualquer forma, ou ele sendo decomposto, ou ele sendo cremado, ele vai gerar servindo de alimento. Porque, assim, de certa forma, o gás carbônico é como se fosse, porque ele é uma matéria-prima para a planta produzir seu próprio movimento. Então, de certa forma, é como se ela estivesse se alimentando do gás carbônico, se alimentando da água, se alimentando dos sais minerais, para produzir açúcar, né? Para produzir proteína. Mas eu tenho também que quando ele voltar em outro espírito, vai vir com sequelas. Você fala as substâncias. Vai vir com bastante sequelas. Os espíritos. Não deixa de ser a pessoa normal, já vai vir totalmente diferente, porque ele sofreu muito. Besouro, ele está falando assim, que ele acha que... É um período de desligamento, é um período que fala existe um período de desligamento do espírito do corpo, né? Quando tem a cremação, esse período ele é acelerado. Então, o que acontece? O espírito, ele pode ele pode ter problemas ali, mas são momentâneos. Isso daí, quando ele chega no mundo espiritual, que ele é atendido, isso aí é resolvido rapidamente. O que é que fica sequela? É quando ele mesmo se agrediu porque ele quis.
Por exemplo, se acontecer de, sei lá, alguém produzir um atentado contra você, você perder um braço, uma perna, isso aí já não causa sequela, porque isso aí não foi da sua própria vontade. Se alguém quer cremar seu corpo, isso aí já não causa sequela, porque não foi você que fez isso com você mesmo. A sequela ela só causa quando é intencional. Por exemplo, eu, sei lá, utilizei muitas drogas e aí eu danifiquei todo o meu trato respiratório, por exemplo, né? Superior, inferior, aí causa sequela, aí vai para o perispírito e do perispírito na próxima encarnação aparece. Mas assim, o que é que a gente fala, né? Dentro do espiritismo, a gente pede para esperar alguns dias para cremar, porque aí o espírito não tem aquele choque de sair de vez do corpo, né? Tem gente que crema com 24 horas, aí para o espírito não ter esse choque, a gente pede para esperar um pouco mais. Se não me engano, 48, 72 horas, alguma coisa assim. Uns 3 dias. Uns 3 dias, né? 72 horas. E é o total desligamento, né? Isso, aí, exatamente. O espírito não sofre porque ele já não está mais vinculado àquele corpo. Não significa que o espírito vai ter problemas na outra encarnação, não é isso. Porque também não foi ele intencionalmente que fez aquilo com ele, né? O corpo dele que foi cremado pelos familiares. Por mais que ele pediu, que ele já tenha autorizado, mas ele não está fazendo uma coisa contra ele, ali ele já desencarnou. É só para ele não ter esse choque, esse desligamento abrupto, que para ele é desconfortável, né? Mas o espírito ele é prontamente atendido nesses casos, quando chega no mundo espiritual, e aquilo ali também não vai provocar nenhum problema para ele futuro não, entendeu? Mas deu para captar aí, ou ficou mais confuso? Eu ia começar a inteligência e instinto hoje, mas eu acho que o tempo está meio curto, a gente só tem 10 minutos. Então vamos fazer umas considerações finais sobre essa parte aí, né? Eu vi nos Estados Unidos, mas foi uma cidade, foi um estado, incentivando a fazer a cremação. Tipo assim, fazendo uma campanha porque o cemitério está lotado mais e o fator higiene, não sei o quê. Isso. Ovos. Exatamente. E aí, tipo assim, fazendo campanha, incentivando que você pode pegar aquela cinza e jogar no seu jardim para ter uma lembrança do ente querido. O que acontece? O que acontece é que nós encarnados, nós encarnados, a gente tem um apego ao corpo físico. Nem todo mundo tem esse entendimento de que o corpo físico ele era só um instrumento que nós nos servimos durante a encarnação e que depois que desencarna, né, ele não deveria mais ter importância, não deveria ter. Porém, a gente sabe que tanto os familiares que ficam quanto quem desencarnou pode não ter esse tipo de entendimento ainda, então pode ficar apegado àquilo ali. Entendeu? Então, por isso que a gente recomenda, se a família ou a própria pessoa tiver intenção de cremar o próprio corpo, que isso seja conversado antes, né? Tanto a pessoa que deseja isso depois da sua morte tem que conversar com a família, quanto a família, quando deseja isso, tem que conversar com a pessoa, tem que conversar entre eles, né? Nós fazemos parte da mesma família e tal, se alguém falecer, como é que vai ser? A gente vai fazer cremação? Isso pode ser conversado, não é uma coisa tão bizarra assim, né? Quando a gente tem algum tipo de entendimento, pode se conversar. Às vezes alguém faz algum comentário e pode decidir ou autorizar a cremação do próprio corpo, porque existe um problema, né, justamente esse, de superlotação, né, dos cemitérios e esse problema higiênico também, né? Porque depois... Mas tem família que precisa daquela lápide, precisa daquele lugar, daquele espaço, que tem que visitar, que tem que ver. Exatamente, que tem que colocar flores. Tem que orar, tem que colocar flores. Tipo assim, a minha mãe mesmo tem que ir lá, ver o pai, ver a mãe, ela acha que está ali, e leva flores, manda lavar. Isso. Sempre tem uma pessoa que ela para ela lavar. E ela tem que ir lá. Tem as épocas do ano que naquele dia ela acorda. Minha mãe pensa, na sexta-feira geralmente o dia titular mais é no dia do final do mês. Na sexta-feira da paixão. Não, amanhã vai tudo. Na sexta-feira da paixão é o dia que morre, é o dia do aniversário, dia do aniversário. Tem todo. Tem um. Resumindo. Gente, não é só ela.
Então, assim, resumindo, o espiritismo, ele não é contra e nem totalmente contra, nem totalmente a favor. Ele só dá algumas recomendações. Pode cremar ou pode enterrar, isso daí é uma decisão da família e talvez até junto com aquela pessoa, que muitas vezes a pessoa já está debilitada, já sabe que vai desencarnar e ela tem essa conversa com os familiares. Então isso daí fica a critério de qualquer um. Mas realmente tem essa questão que depois de 1 ano ou 2, né, tem que fazer exumação, aqueles ossos têm que ser guardados em um certo local. Então tem todo um processo quando não crema, que vai ficar ali muitos e muitos e muitos anos, né? Tem cidades europeias, por exemplo, que o subterrâneo só tem osso. Por quê? Porque tem câmeras como se fossem túneis, como se fosse aquelas câmeras de esgoto, só que são bem grandes, e aí coloca ali os ossos e ninguém sabe nem de que família é mais, porque é coisa de séculos, né? Então alguns lugares até são abertos à visitação. Você paga e você visita esses túneis. Mas é uma quantidade assim inimaginável de ossados humanos. Diga. Inclusive, eu até discuti com os filhos da minha esposa, que eles queriam que eu pegasse qualquer coisa do dia a dia para queimar. Aí eu disse que eu sou contra, porque quando meus filhos não existiu queimação. Existiu sepultamento. E a pessoa que você vai não quer isso, não quer isso. Eu disse, eu prefiro doar. Aí você fez a doação porque você achava que era. A doação porque eles eram pediram. Entendi. Se for para vocês pegarem lá, pode fazer agora, para queimar, eu sou contra. Pois é, mas aí cada um tem o seu pensamento, né? A gente também não sabe como que o espírito lá vai enxergar. Qual foi a nossa criação? Aqui não existia no espírito. A nossa criação foi totalmente criada no patamar católico. A gente foi Todo criado nós foi criado por quem no tem catolicismo. Pois é, mas assim, fica. Como é que diz? Pode seguir conforme a sua natureza. Você quer doar, pode doar. Quer queimar, pode queimar. Conforme Conforme o entendimento de cada um, né? Conforme o entendimento de cada um. Quer dizer, não existe isso. Ninguém nunca viu falar no espiritismo. Era algo bem menos conhecido, né? Já existia, mas não era conhecido pra gente. Não era conhecido. A outra pessoa que inventou aqui que chamava Helsinki e não era verdade. Era. Helsinki. Foi no ano que entrei em 2000, com 13 anos. Pois é. Discriminação. Eu conhecia porque minha mãe era espírita antes de eu nascer. Então eu já conhecia, mas muita gente não conhecia, né? Muita gente não conhecia. Mas vamos finalizar aqui para a gente fazer a prece final. Vamos lá?